Olá, Ana, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula de biologia. E nessa aula a gente vai estudar sobre a condução de seiva e a fotossíntese, assim como respiração celular, assim como transpiração, tá bom? Prestem bastante atenção, espero que vocês gostem e depois façam os exercícios propostos no livro, tá bom? Beijo para vocês! Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade no nosso estudo, tá? Da parte de biologia referente ao capítulo 3. A gente fez para o teste metade desse capítulo e agora a gente vai terminar esse capítulo, que é o estudo dos vegetais em termos de nutrição, fotossíntese, respiração e transpiração, tá? Então vamos lá, vamos só relembrar então que a nutrição dos vegetais ocorre pela absorção, principalmente de água pelas raízes, né? Então a gente já tinha visto isso antes, só relembrando. Então a absorção da água se dá pela zona pilífera, lembra disso? A zona pilífera das raízes, né? E essa absorção dessa água e alguns sais minerais a gente chama de seiva bruta. Então, seiva bruta significa a solução de água e sais minerais que são absorvidas nas raízes das plantas. Essa seiva bruta ela é conduzida através de um vaso condutor dentro do caule de todas as plantas. Esse vaso condutor se chama xilema, tá? Então, olha aqui o desenho, essas setas azuis estão indicando a subida da água e sais minerais que vêm das raízes até chegar em cada uma das folhas do vegetal. Nas folhas, então, são formadas substâncias, né? São formadas substâncias orgânicas, que é o produto da própria fotossíntese, né? Vocês sabem que a fotossíntese forma produtos como a glicose, que é utilizada como um açúcar para a própria nutrição da planta, e o gás oxigênio, que é liberado para nós. E essas substâncias, essa glicose, esses açúcares todos formados na fotossíntese, são distribuídos agora no sentido inverso, tá vendo aqui as setas vermelhas? No sentido das folhas até as raízes, por um vaso condutor chamado floema. Tá? Então, o vaso condutor floema conduz a seiva elaborada. Então, o que seria seiva elaborada? Seria o produto da fotossíntese das plantas, ou seja, os açúcares. Aqui tem um exemplo, né, um esquema simplificado, onde vocês podem verificar a subida pelo vaso condutor xilema, que é o que transporta a seiva bruta, e a descida do produto da fotossíntese pelo vaso condutor floema, que é a seiva elaborada. Vamos relembrar um pouquinho de célula vegetal, né? Então, essa célula, essa imagem que eu peguei, está lá no material didático de vocês podem ver pelo livro. Essa célula vegetal, eu só queria voltar nela para, antes da gente falar de fotossíntese, a gente entender as estruturas que são responsáveis por isso. Então, eu passei para vocês lá no início da aula, né, no início do nosso estudo sobre vegetais, que a célula vegetal ela possui algumas estruturas, algumas organelas, né, que são responsáveis por fazer algumas reações químicas que somente existem nas plantas. Então a gente está vendo aqui, ó, essa parte grandona aqui, tá vendo? É o que a gente chama de vacúolo. Então os vacúolos existem somente nas células vegetais e eles têm a função de armazenar algumas substâncias, como água e sais minerais. A planta também tem uma membrana extra, né, uma capa extra de proteção, sustentação, que é o que a gente chama de parede celular, é uma estrutura externa à membrana celular. Né? A gente, os animais, também possuem a membrana celular, mas a parede celular somente plantas possuem, tá? Plantas e bactérias também. Aqui tem o núcleo, citoplasma, tudo isso direitinho. E outra estrutura que somente existe nas plantas são os plastos. Nesse caso aqui, como está na coloração verde, são os cloroplastos. Por que ele existe? Então, a gente já tinha visto que os cloroplastos são as estruturas responsáveis por absorver a luz solar e fazer a fotossíntese, né? E aí, emendando nesse estudo da fotossíntese, já que a gente lembrou dos cloroplastos,
A gente vai ver a fotossíntese num sentido mais amplo, porque está incluído na questão de cadeia alimentar, né? Então, os seres produtores, que são as plantas e as algas, são importantíssimos nos níveis tróficos, né? Na cadeia alimentar de todos os seres vivos. Aqui tem um exemplo de cadeia alimentar, para vocês verem que tem o sol, né? A luz solar, que incide sobre as plantas, fazem fotossíntese e tal. Tem os consumidores primários, né? Que são animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, e os animais carnívoros, no caso aqui o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário. Então, para a gente entender que a fotossíntese, né, o fato das plantas existirem, de fazerem fotossíntese, estarem se reproduzindo, né, constantemente, é um fator importantíssimo para a manutenção do bom funcionamento do ecossistema, já que os organismos produtores fazem parte desse ecossistema e tem essa função, né? Aí a gente vai falar dos cloroplastos agora. Então, são substâncias, né? É uma parte da célula vegetal que contém a clorofila. Então, essa clorofila é um pigmento verde que vai fazer parte do processo químico, né? Fotoquímico, que é a fotossíntese. A fotossíntese ocorre da seguinte maneira: nos cloroplastos vai ser absorvido o gás carbônico do ambiente, tá? O gás carbônico do ar atmosférico. Vai absorver água das raízes, a gente viu lá no início dessa aula, e com a luz incidindo nos cloroplastos, será produzido duas substâncias. A glicose, que é o próprio alimento da planta, né? Então é o açúcar da planta, que ela vai utilizar para os procedimentos dela mesma, ou seja, vai formar caule, vai formar raiz, vai formar os frutos. Então, a planta utiliza dessa glicose para suprir suas próprias necessidades. E o gás oxigênio é liberado para o ambiente e, não por acaso, nós utilizamos esse gás para a sobrevivência da vida dos animais. Aqui tem o mesmo exemplo, ó, mostrando como que a luz solar incide nas folhas. É importante esse desenho a gente observar que o cloroplasto está presente nas folhas, tá? Então, a fotossíntese ocorre nas folhas. Então, aqui você observa, ó, entrando o gás carbônico, tá vendo? Seta entrando. Entrando a luz solar, incidindo sobre os cloroplastos que estão na folha. E aí vai ser produzido a glicose e o gás oxigênio. Olha o gás oxigênio saindo, vapor d'água também. E aqui, ó, a glicose, tá vendo a setinha aqui, ó, azul? Isso aqui indica que a glicose está sendo distribuída novamente para todas as partes da planta. E observa aqui, ó, tá escrito, ó, seiva elaborada, tá? É o produto da fotossíntese, que é a glicose, que precisa ser distribuído pela planta como um todo. E a seiva bruta aqui, ó, absorvido pelas raízes, água e sais minerais. Então, aqui é um esquema da fotossíntese ocorrendo nos cloroplastos, né? Então, aqui, ó, essa seta indica uma visão aumentada dos cloroplastos e esse processo de fotossíntese incidindo sobre ele, tá? A luz solar, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, a água, o oxigênio e o açúcar, né? Aqui são as partes da célula vegetal, só para a gente lembrar, né, que a gente já estudou isso, mas ó, a célula vegetal tem quase a mesma quantidade e as mesmas organelas que a célula animal, né? Retículo endoplasmático, liso, rugoso, complexo de Golgi, membrana plasmática, enfim, tem quase todas as mesmas organelas. Porém, existe 3 especificamente das plantas, que é o vacúolo que a gente viu, que são os cloroplastos e a parede celular, tá? Vamos falar um pouquinho de respiração, porque a respiração é o mesmo processo que ocorre nos animais, tá? É um processo que deve existir para quebra da glicose, né? Então, aqui tem a reação química, aproveitando o gancho, porque a gente estuda muito isso em química, né? E como vocês estão no 9º ano, a gente tem que aumentar o nível. Então, ó, essa é a molécula de glicose e essa é a molécula de gás oxigênio. No processo de respiração, tanto nos animais quanto nas plantas, o que acontece? A molécula de glicose é quebrada através do gás oxigênio.
E a quebra dessa molécula de glicose libera gás carbônico, água e energia para o ser vivo. Esse processo, tá vendo aqui, ó, ocorre na mitocôndria. Olha aqui a mitocôndria aparecendo aqui, ó. Tem aqui, ó, vermelhinho, ó. A mitocôndria. É a mesma mitocôndria que existe nos animais, que existe em cada uma das nossas células. O processo de respiração celular de quebra de glicose e liberação de energia é o mesmo que acontece nos organismos dos animais. Agora, transpiração ocorre na folha, né? E nos, que a gente conhece aqui, estômatos, tá? Esses estômatos, isso aqui é uma visão aumentada, né? Os estômatos estão também nas folhas e eles são responsáveis pelas trocas gasosas. O que significa isso? Significa que vai absorver o dióxido de carbono, olha lá que legal, entrando, vai liberar água e gás oxigênio. Tá, tudo bem, até aí a gente já sabe, mas a questão da transpiração é a água, tá? A planta, pelo calor do sol, ela vai perder vapor d'água durante o dia, né? Enfim, quando tem épocas de mais calor ou menos, enfim. A taxa de evaporação, a taxa de perda de vapor d'água é constante nas plantas. E esse processo ele é mediado, né, ele é regulado pela absorção de água nas raízes. Então, ao mesmo tempo que a planta ela perde vapor d'água, ou seja, ela perde água no estado gasoso, ela não fica em déficit. Ela vai também estar absorvendo a água das raízes, tá? Esses nomes aqui vocês não precisam se ligar nisso não. É mais importante entender isso aqui, ó, a questão da liberação de água e de gás oxigênio e a absorção de dióxido de carbono, que é o gás carbônico, tá bom? Então, transpiração ocorre nas folhas, através dos estômatos e é responsável pelas trocas gasosas. Aqui tem um exemplo simplificado, onde a gente vê os três processos que a gente viu até agora. A gente vê a respiração e a transpiração e a fotossíntese, tá? Então, olha só como é que a respiração e a fotossíntese são processos contrários. Quando a respiração está absorvendo o O2 e liberando o CO2, na fotossíntese é o inverso. Ela vai estar absorvendo o CO2 e liberando O2, tá? E no caso aqui da transpiração, o H2O indica que é a saída, né? A perda de água para o ambiente por evaporação, tá bom? Meus lindos, é isso. Vamos praticar os exercícios. As páginas estão aqui, ó, 266, 267, 268. Vocês vão fazer esses exercícios do livro e depois eu posto um novo vídeo fazendo a correção, tá bom? Olha, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.